Primeiro, surge o litígio. Surgiu esse litígio, ou como dizem os professores lá de direito processual, surge a pretensão resistida. Então surgiu essa pretensão resistida, o que vai acontecer? Uma das partes vai ajuizar uma ação falando o seguinte: olha, fulano de tal tá com o meu brinquedo. Vou usar esse exemplo até o final para você entender. Fulano de tal tá com o meu brinquedo. E aí, o que vai acontecer? O juiz não sabe da história. O juiz não estava lá acompanhando a história para saber quem está falando a verdade. O que ele vai fazer? As partes apresentou, primeiro uma parte apresentou o pedido, depois a outra parte vai lá e fala: não, na verdade, esse brinquedo é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Entre essas partes, o juiz vai falar assim: eu não sei efetivamente de quem é o brinquedo. E a parte fala o seguinte: olha, eu quero provar que esse brinquedo é meu, e para provar que esse brinquedo é meu, eu vou chamar uma perícia. Então a segunda coisa que acontece é o pedido da perícia. As partes fazem um pedido da perícia. Normalmente, quando a gente aprende a fazer a petição, tá lá no modelinho da petição mesmo, tá lá assim, bem no final, abaixo dos pedidos, coloca assim, ó: protesta-se por todos os meios de prova admitidos em direito, principalmente a perícia, ou principalmente o depoimento da testemunha, entendeu? Algo do tipo. Então, a parte pede para que haja essa perícia, ou o próprio juízo ele pode solicitar que haja essa perícia se a prova depender de conhecimento técnico ou científico, a solução da prova depender de conhecimento técnico ou científico, o próprio juiz pode, de ofício, ele pode solicitar a perícia. Depois, solicitada a perícia, o juiz vai nomear um perito, as regras do CPC, que é o que a gente vai tratar hoje. Nomeado perito, as partes vão apresentar os seus quesitos, né? E os assistentes técnicos, então entra aqui a atuação do assistente técnico logo após a nomeação do perito. Antes mesmo do perito começar a trabalhar, o assistente técnico trabalha fazendo os quesitos que vão ser respondidos pelo perito. O perito, de posse dos quesitos, ele vai apresentar a sua proposta de honorário, ele vai entender qual que é aquela demanda ali, vai apresentar a sua proposta de honorários, abre o prazo para as partes fazer a contestação dos honorários, da proposta de honorários. Em sendo aceito ou em sendo negado, o juiz vai arbitrar uma proposta de honorários e, após isso, o juiz vai mandar as partes depositarem os seus honorários. Se for assistência judiciária gratuita, quem paga é o Estado. Se não for assistência judiciária gratuita, a parte vai fazer o depósito conforme o juiz mandar. Pode ser tudo o autor. Normalmente a história está lá no artigo 95, fala o seguinte: quem pede paga, né? Então, quem pediu a perícia paga. Se as duas partes pediram, como normalmente eu falei para você que está no modelinho definido lá de petição, então, como as duas partes pediram, normalmente o juiz divide entre as duas partes ou coloca para a parte que tem mais dinheiro adiantar para conseguir resolver aquela situação. Então, pode acontecer as situações numa aula específica sobre o processo civil, eu posso explicar para você, mas basicamente é assim: quem falou tem que provar o que falou. Como que ela vai provar o que falou? Por meio da perícia. Um dos meios de prova é a perícia. Se ela vai provar por meio da perícia, ela tem que pagar essa perícia.